Bem pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E pessoal, no vídeo de hoje a gente vai estar fazendo um vídeo falando sobre os maiores gênios entre os estudantes de Classroom of the Elite. Então antes de a gente iniciar o vídeo, cara, já deixa o teu like, se inscreve aqui no canal. Vamos tentar atingir a meta de 300 inscritos ainda esse mês, beleza? Então muito obrigado a todo mundo que está chegando agora. E pessoal, vamos pro vídeo. Bem pessoal, em décimo lugar eu resolvi estar colocando aí a Equinose. E sim pessoal, antes de a gente iniciar aqui o vídeo, eu gostaria de lembrar que eu tentei ser o mais democrático possível, trazendo os feitos de cada personagem dentro da obra, beleza? Então, obviamente, personagens como o Ishigami, a Tsubaki, que ainda não mostraram tantas coisas assim, tantos feitos, estão fora da lista. Mas possivelmente em uma próxima lista aí atualizada vão ter novos personagens. Mas vamos lá, em décimo lugar eu resolvi estar colocando a Equinose. Bem, a Equinose basicamente é a líder da classe B, onde ela se mostrou ser bastante inteligente, apesar da obra não demonstrar grandes feitos dela, mas na questão mental ali, na questão psicológica, na questão de inteligência mesmo, ela mostra ser bastante inteligente, além de ser uma líder de classe. Porém, ela está aqui em décimo lugar justamente por um defeito que ela tem muito grande, que é de não querer sacrificar ninguém. Ela prefere que a sala dela perca pontos do que sacrificar alguém da sala dela, o que basicamente deixa ela em último lugar da nossa lista justamente por isso. Apesar dela ser bastante inteligente e de se socializar muito rápido com as pessoas, de ganhar a confiança das pessoas muito rápido, ela, comparada aos outros da lista, ela basicamente é a mais fraca deles, vamos dizer assim. Apesar dela também ter boas habilidades físicas. A gente tem aqui em nono lugar a Orikita, e a partir de agora a galera vai começar a me xingar nos comentários, mas enfim. Galera, eu resolvi estar colocando a Orikita aqui em nono lugar porque a Orikita, atualmente, ela é muito perspicaz, ela é bastante inteligente física e psicologicamente, mentalmente, ou seja, ela é uma das pessoas aí, das garotas mais inteligentes da obra, porém comparado aos outros aqui da lista, ela fica bem atrás. Apesar dela estar evoluindo cada vez mais, e do próprio Eno Kuji dizer que ela tem um potencial infinito, apesar do Eno Kuji mentir muito dentro da Light Novel, pra quem já leu sabe que o Eno Kuji ele mente muito, ele mente pra ele mesmo, cara, dentro da obra. Então, a Orikita, ela tem... atualmente ela tem bons aspectos de liderança, ela justamente ao contrário da Equinose, ela não liga de sacrificar alguém que seja inútil para a sala, para que a sala dela consiga crescer e consiga atingir a sala A. Então eu resolvi estar colocando ela em nono lugar. Em oitavo lugar a gente tem o Ryuen, o líder da classe C. Bem, o Ryuen se mostrou ser bastante perspicaz no começo da obra, tendo aí como ponto principal sendo o antagonista em boa parte aí do primeiro ano. Porém, o Ryuen ele pecou muito em ser engolido pelo próprio ego dele. O Ryuen, cara, ele é bastante inteligente também, tem boas habilidades físicas, apesar de não ter praticado basicamente nenhum tipo de luta. O Eno Koji mesmo fala isso durante a luta deles, que aconteceu no volume 7, de que basicamente o que ele lutava era basicamente uma luta de rua e não uma luta com artes marciais. Mas o Ryuen tá aqui em oitavo lugar porque quando ele enfrentou uma pessoa um pouco mais perspicaz e inteligente que ele, que é justamente o Ayanokuji, ele acabou levando uma surra. E cara, comparado a outros que tem aqui na lista, que estão à frente dele, em questão de inteligência e de habilidade física, são até que superiores ao Ryuen. Então eu resolvi estar colocando ele em oitavo lugar justamente por isso. E pessoal, eu vou tentando dar o mínimo de spoiler aqui, por isso que eu não estou falando tanto sobre os feats dos personagens, tá? Mas vamos aqui pro sétimo. Em sétimo lugar eu resolvi estar colocando a Ishika. A Chica basicamente é uma aluna do primeiro ano da obra de Classroom of the Elite, já que atualmente a gente está no segundo ano e ela é uma aluna do primeiro ano. Ela foi nos apresentada, sendo uma personagem bastante provocativa aí, que se aproximou aí do Eno Kuji, e mais pra frente a gente acabou descobrindo que ela é uma aluna do quarto branco e que ingressou ali na escola junto com o Yagami para basicamente expulsar o Eno Kuji, coisa que eles não conseguiram. Porém, a Ishikawa mostrou ter bastante admiração pelo nosso protagonista. A Ishikawa mostrou ser bastante inteligente, ter ótimas habilidades físicas, então, e por ser treinada na sala branca, obviamente ela fica à frente de pessoas como o Ryuen, a Orikita e a própria Equinose, então por isso que eu resolvi estar colocando ela em sétimo lugar. E em nono lugar, em sexto lugar, desculpe, a gente tem o Yagami. O Yagami basicamente foi o aluno encarregado de estar expulsando o Eno Kuji, onde ele se demonstrou ser bastante manipulador. Assim como o Eno Kuji, não tanto, mas ele basicamente tinha uma boa base de manipulação, vamos dizer assim. Onde ele basicamente enganou ali todo mundo no começo da obra, ali dentro da escola.
Ele fez todo um plano, vários planos basicamente para tentar expulsar o Enokuji, mas nunca conseguiu. Ele tem ótimas habilidades físicas, tanto que o Enokuji disse que se em um confronto direto atualmente ele levaria um pouco de dificuldade, já que o Enokuji não estava tendo um treinamento de sempre da Sala Branca. O Yagami é bastante inteligente, bastante perspicaz, porém o Yagami, assim como o Ryuen, acabou sendo engolido pelo próprio ego, de achar que iria derrotar o Enokuji tão facilmente. E ele basicamente acabou sendo humilhado pelo Enokuji. Então, vamos partir para o próximo aqui, que é o Nagumo. O Nagumo basicamente é um aluno do terceiro ano, e o Yagami se mostrou ser bastante inteligente. Na habilidade física, ele levou uma surra do Enokuji, e o Enokuji acabou derrotando. Na verdade não foi uma surra, o Enokuji deu um golpe e ele acabou caindo. Mas ele se demonstrou ser bastante perspicaz ao ponto de estar rivalizando aí com o Manabu, que é uma das pessoas mais inteligentes que a gente já viu na obra, e de estar controlando todo o terceiro ano. Basicamente todo o terceiro ano é controlado pelo Nagumo. E o Nagumo também é o atual presidente do Conselho Estudantil. Ele formou vários planos aí dentro da obra, planos que foram frustrados pelo próprio Enokuji. E os dois vão ter um confronto aí em breve na obra de Krason. Então eu tô muito ansioso para ver esse confronto dos dois. E aí a gente já sabe que o Enokuji possivelmente vai ganhar do Nagumo. Em quarto lugar a gente tem o Manabu, cara. O Manabu, ele não demonstrou assim grandes feitos. A gente sabe que ele é bastante inteligente, ao ponto de perceber um potencial enorme no Enokuji. Foi até nos revelado isso, de que o Manabu meio que ele tem um outro sentido assim para perceber potenciais escondidos dentro das pessoas. Ele demonstrou ter ótimas habilidades físicas quando ele conheceu o Enokuji pela primeira vez naquele confronto dos dois. Ele também se demonstrou ser bastante inteligente, ao ponto de quando ele batalhou contra o Nagumo, mesmo o Nagumo trapaceando, ele acabou não perdendo, e ele nunca desceu de classe, cara. Ele sempre permaneceu na classe A, tendo respeito de todas as pessoas ali. Tanto que o professor da sala da Arizu, ele até fala que estão tendo um diálogo ali sobre o Enokuji e tal, e ele acaba questionando se o Enokuji é realmente tão inteligente assim como falam, se ele é tudo isso que falam. Ele até acaba citando que em todos esses anos que ele ensinou naquela escola, somente dois alunos ficaram fora da curva, assim, fora da média, e foram justamente o Manabu e o Nagumo. Então o Manabu merece estar aqui em quarto lugar, apesar de não ter demonstrado assim tão grandes feitos, porque a gente só viu ele durante um ano. Porém ele também rivalizou na corrida contra o Enokuji, aquela corrida que a gente não sabe qual seria o resultado, porque o cara que estava correndo na frente do Enokuji escorregou e atrapalhou ele, mas ele merece estar aqui em quarto lugar. Em terceiro lugar a gente começou as polêmicas, que eu coloquei em terceiro lugar a Arizu, e não me xingue pessoal, não me xingue, mas eu resolvi estar colocando a Arizu em terceiro lugar. A Arizu é uma das personagens mais inteligentes dentro da obra de Enokuji, dentro da obra de Krason of the Elite. Tanto que ela teve um confronto direto com a Enokuji, onde mesmo com o Tsukuhiro trapaceando, ela estava vencendo ali o Enokuji. Na verdade o Enokuji estava vencendo ela, porém o Tsukuhiro, o diretor interino, acabou trapaceando e ela acabou vencendo. E depois que os dois batalharam um contra o outro, o Enokuji acabou vencendo. Ela se mostrou ser bastante inteligente, ao ponto de estar manipulando toda a classe A. Ela basicamente controla com mão de ferro a classe A dela. Porém, comparado ao Enokuji, ela ainda fica atrás. Obviamente na questão física ela fica muito atrás do Enokuji, de muitos personagens dentro da obra. Na questão da inteligência, na questão mental, ela fica acima de muitos dentro da obra. Porém, eu acho que comparado ao Enokuji, se a gente for comparar um com o outro, apesar do Enokuji mesmo ter dito de que se, por exemplo, ele jogassem 10 jogos de xadrez, possivelmente ele venceria 5, ela venceria 5. Mas a gente não sabe se isso é verdade, já que o Enokuji mente muito durante a obra. E ela demonstrou ter ao mesmo tempo que ela tem uma admiração e um sentimento ali pelo Enokuji, ela também tem um sentimento de rivalidade, de querer ser a única a derrotar ele, de não querer que mais ninguém faça isso, porque esse é o papel dela, esse é o destino dela, derrotar o Enokuji. Então eu resolvi estar colocando ela em terceiro lugar. E em segundo lugar a gente tem o Koenji, cara. O Koenji é um dos personagens mais misteriosos da obra de Krason of the Elite. Porém, com um pouco que ele mostrou, ele se demonstrou ser muito inteligente, ao ponto dos fãs da obra estarem dizendo que a única pessoa até o momento que poderia bater de frente com o Enokuji seria o próprio Koenji. Tanto que o Enokuji até fala que o Koenji é uma pessoa que não pode ser manipulada. Então, se a gente levar em conta que o Enokuji basicamente manipulou todas as outras pessoas dessa lista, e a única que ele disse, ele mesmo falou, cara, que o Koenji não pode ser manipulado. O Koenji mostrou ter excelentes habilidades físicas, ao ponto de estar vencendo o teste da 2.0 praticamente sozinho
Obviamente teve a interferência ali do Ayanokuji, mas ele venceu, cara, isso é um mérito dele. O Ayanokuji acabou nocauteando o Nagumo e ele acabou vencendo. Mas o Koenji se demonstrou ser bastante inteligente também, ao ponto de estar mostrando as suas habilidades aí intelectuais, quando ele responde um teste ali que era super complicado. Então a gente sabe que ele tem um potencial enorme, porém a gente não sabe até onde vai esse potencial do Koenji. Mas comparado aos outros da lista, eu acho que ele ficaria sim, ele merece estar em segundo lugar. Em primeiro lugar, cara, sem mistério nenhum, a gente tem o Ayanokuji Kiyotaka. O Ayanokuji basicamente é o maior gênio já mostrado nessa obra e a maior criação do Quarto Branco. Ele basicamente é uma pessoa sem sentimentos, vamos dizer assim, frio e calculista, pique Thomas Shelby. Mas enfim, pessoal, brincadeiras à parte, o Ayanokuji se demonstrou ser bastante inteligente, cara. Sendo a pessoa mais inteligente até o momento na obra. Ele sabe basicamente muito bem como se comportar em várias situações. Ele basicamente é a obra perfeita da Sala Branca, criado pelo seu pai, onde ele foi submetido à pior geração, ao pior treinamento da Sala Branca, onde basicamente só ele conseguiu se formar nessa geração, onde ele foi levado ao limite do limite ali da questão mental e da questão física. E ele, cara, conseguiu passar nisso. Ele é da quinta geração e é o único que conseguiu se formar na quinta geração do Quarto Branco, onde ele se mostrou ser bastante inteligente, perspicaz e manipulador. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Deixem aí nos comentários qual seria a lista de vocês e comentem se vocês concordam ou não com a minha lista. Eu não dei assim tantos detalhes sobre os feitos dos personagens, porque tem algumas pessoas que não gostam de spoiler, então eu resolvi não estar dando tanto spoiler. E daqui a algum tempo eu vou estar refazendo essa lista quando sair mais alguns volumes aí da Light Novel, beleza? Então é isso, espero que vocês tenham gostado, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.